não sei vocês, mas eu curto muito uma história de superação, cheia de intrigas e plot twist. E por incrível que pareça, Uzuma Ranking tem tudo isso e muito mais. Um anime que eu fui sem expectativas e acabou sendo uma surpresa incrível. Nossa história começa com um protagonista chamado Boji, um garoto surdo e mudo. Ele era tão fraquinho que nem conseguia sequer levantar uma espada. Um verdadeiro tampinha, mergulhador de aquário, nadador olímpico de tampa de garrafa. Essa história genial se passa em um lugar chamado Reino de Boss, liderado por um rei chamado Boss. Ele foi um dos reis mais fortes de sua época, sendo considerado o 7º mais poderoso entre todos. Mas como todo mortal, a idade chega, né? Sabendo que sua vida terminará em breve, ele se vê obrigado a nomear seu herdeiro ao trono. E os concorrentes são seus 2 filhos, Boji e Daida. O primogênito é o filho de sua falecida primeira esposa, e Daida é o filho de sua segunda esposa, chamada Hylim. E os 2 príncipes são muito diferentes em termos de físico e força. E convenhamos, em um mundo onde a força é considerada essencial, é óbvia a preferência do povo, né? Muitas pessoas do reino não querem que Boji herde o trono, visto que um líder fraco pode levar a dias difíceis de reinado e pouca prosperidade. Em um certo dia, Boji estava brincando na colina e encontrou uma figura sombria chamada Kage. Ele se aproximou de Boji com a intenção de roubá-lo, e no meio da interação, descobrimos que ele faz parte do Clã das Sombras, indivíduos extremamente leais aos seus mestres. Porém, há muitos anos esse clã foi acusado de traição, e todos seus membros acabaram capturados e mortos, sendo Kage o último sobrevivente. Aqui temos a primeira amostra do grande coração de Boji. Ao invés de ser roubado, ele resolve doar todas as suas roupas e pertences a Kage, voltando ao palácio só de cueca, deixando Kage positivamente surpreendido com a doação espontânea da criança. Só que no caminho de casa, vemos a realidade de Boji, que é duramente insultado pelos cidadãos que passam, pois sabiam que ele era surdo. Mas peraí, como que esse tampinha entendeu Kage se ele era surdo? Acontece que há um tempo atrás, ele encontrou uma cobra de 3 cabeças e a salvou com a ajuda de Hylim. Essa mesma cobra, chamada Matsumata, ensinou a Boji como fazer leitura labial. Agora, como uma cobra ensinou um garoto surdo a ler lábios, eu não faço ideia. Até o rei tinha ciência que o Boji era frequentemente subestimado por todo o reino. Por isso, tentou aumentar o reconhecimento da autoridade dele através de treinamento de esgrima com um dos cavaleiros reais chamado Domas. Mas devido ao pequeno corpo do seu filho e sua baixa força física, ele tem sérias dificuldades de evoluir na esgrima. Infelizmente, o garoto não tem a menor chance quando tira o X1 com seu próprio irmão, pois Daida tem uma habilidade inata de luta. Até mesmo o próprio Domas fica impressionado com a proeza do segundo filho. Em uma das lutas entre os príncipes, Daida passa dos limites e Boji fica gravemente ferido em suas pernas e braços. Kage, que sempre o seguia secretamente, aparece para consolá-lo quando ele estava chorando em seu quarto. Nosso herói se sentia muito mal por sempre perder para o seu irmão. E desde aquela noite, a amizade entre Boji e Kage começa a se fortalecer. Alguns dias depois, infelizmente o rei vai a óbito e os conselheiros reais começam a ler publicamente seu testamento. E pasmem, Boji foi escolhido como sucessor. Daida fica chocado e não conseguia acreditar que seu pai preferia Boji a ele. Ele expõe seus sentimentos de decepção ao espelho mágico que havia recebido de presente de seu pai. Só que esse espelho tinha consciência e sabedoria, e ao falar com Daida, disse que não precisaria se preocupar, porque no final o povo ainda escolheria ele como próximo rei. E foi exatamente isso que aconteceu. Daida foi selecionado como novo rei de Boss, com apoio e votação unânime de Hylim e todos os comandantes reais. Após esse golpe, tanto de poder como de confiança, Boji obviamente fica na bad com a decisão. Alguns dias depois, Baby, que é o tutor de escrimas de Daida, informa ao nosso protagonista que Kage saiu e desapareceu pelos campos. E percebendo que seu melhor amigo foi embora, Boji então decide procurar por ele. Inicialmente, o desejo de sair em busca do seu amigo foi contestado por Hylim, mas posteriormente autorizada com uma condição. Boji teria a companhia de 2 guarda-costas em toda sua viagem pelo mundo, Domas e Hokuro. Em despedida do nosso herói, vemos que Hylim secretamente se preocupa com ele e sente que algo ruim pode acontecer. No fundo, ela também o ama, mas desde que Daida nasceu, naturalmente ela se afeiçoou mais ao seu próprio filho. Nesse meio tempo, o novo rei é testado e avaliado pelos juízes que ranqueiam os reis do mundo. E mesmo com toda a sua proeza, Daida obteve apenas a classificação de número 90. Esse ainda tem que comer muito feijão com arroz. Só que essa baixa classificação traz insegurança para o rei novato, que muitas vezes sonha que seu irmão mais velho tomaria o trono dele novamente. E na sua busca por poder, Daida recorre novamente ao espelho mágico, que comenta sobre tomar para si o poder do corpo do seu falecido pai. Enquanto isso, a jornada de Boji
Boji leva para uma cratera de magma chamada Portões do Inferno. Afinal, por que será esse nome, né? Domas então arma uma cilada para o nosso herói e convida o garoto para dar uma olhada mais de perto, né? E empurra o garoto para queda livre no magma. A ação de Domas partiu por ordens do atual rei, que não quer correr o risco de ter seu trono roubado pelo seu irmão mais velho. Só que o servo imediatamente se sente culpado pela traição ao seu próprio discípulo. E ao descobrir isso, Hakurou fica pé da vida e imediatamente cai pra cima de Domas. Mas o cara é muito noob na espada e não tem a menor chance no duelo. Em meio ao conflito de emoções, Domas decide por ele mesmo decepar sua própria mão como penitência. Mas o que ambos não sabem é que Boji conseguiu sobreviver. Ele foi salvo por Kage, que estava escondido nas costas dele. Nesse momento temos um flashback, onde vemos que Baby foi quem enviou Kage para proteger durante sua jornada. Baby queria forçar a saída de Boji do reino para que ele encontrasse seu próprio caminho e se tornar mais forte. Kage pede então a Boji para ir com ele ao submundo, através de um caminho secreto nos portões do inferno. E no meio dessa viagem, eles são nocauteados por uma fumaça misteriosa e capturados pelas tropas do reino do submundo. Agora de volta ao reino de Boss, Daido começa a realizar um ritual para extrair o poder do cadáver congelado do seu pai, produzindo uma poção mágica que o deixaria tão forte quanto o rei anterior. No entanto, Daida pensa 2 vezes sobre essa decisão e descarta a poção. Enquanto estava prestes a sair do calabouço, o comandante chamado Apias aparece e tenta matá-lo, mas é impedido pelo espelho mágico, que revela ser a encarnação de uma mulher chamada Miranjo. Ela era uma maga bem próxima ao rei Boss que também havia ajudado Apias a se tornar poderoso como é hoje. E como ele havia jurado fidelidade a Miranjo, não teve outra escolha senão obedecer aos seus desejos. Apias então nocauteia Daida, que é forçada a beber a poção extraída do corpo do falecido rei. E nesse momento descobrimos que a real função dessa poção não era tornar Daida mais forte, mas sim fazer com que a alma do rei Boss possuísse o corpo do próprio filho. Agora no submundo, Boji e Kage se recuperam e percebem que foram trazidos perante o rei Desha, que é excepcionalmente poderoso e ocupa o 2º lugar no ranking de forças entre todos os reis do mundo. E agora que Desha sabe que Boji é filho do rei Boss, ele se interessa em medir sua força e capacidade de luta. Nosso herói então é forçado a lutar contra um dos comandantes do submundo. E durante o duelo, o prota mostra que tem ótimos reflexos e velocidade, esquivando-se de todos os ataques. Mas isso não impressiona o rei, afinal não adianta se esquivar de tudo e não ter força para derrotar o seu oponente. Então ele os manda embora logo em seguida. Mas antes de deixarem o palácio, o comandante disse a Kage que existe uma pessoa capaz de treinar Boji, Despa, o irmão mais novo do rei Desha. Ao chegar na casa de Despa, Kage não perde tempo em pedir para que Boji seja seu aluno. Só que seus ensinamentos não sairão de graça, pedindo uma quantia razoável antes de aceitá-lo como seu próximo discípulo. Boji então oferece uma caixa cheia de joias e ouro e é aceito como trainee. E logo de cara no treinamento, Despa diz a Boji que não tem força física inata suficiente para levantar coisas muito pesadas, não importando o quanto que ele pratique, pois sua força é limitada pelo seu corpo. Porém, Despa tem uma maneira de esgrima que se encaixa perfeitamente com o perfil e habilidades naturais do garoto. E com o passar do tempo e treinamento muito intensivo, os resultados vão aparecendo. Em um dos dias de treino, Kage observa que Boji foi até capaz de destruir uma grande pedra com suas novas técnicas de luta. E nesse momento vemos uma cena do passado que explica o motivo de Boji ser pequeno, baixinho e com pouca força física. Isso aconteceu por causa de um acordo feito entre o rei Boss e um demônio. Boss e Miranjo queriam ter um poder extraordinário, mas tiveram que sacrificar algo para que o demônio atendesse seus pedidos. Além do encurtamento dos anos de vida do rei Boss, o demônio também disse que pegaria o poder do seu primeiro filho. Tá aí o motivo. Voltando a atenção para o reino de Boss, Hylian recebe a notícia do assassinato de Boji, a deixando transtornada e furiosa ao mesmo tempo. Ela sentencia Domas e Hakurou à morte, mas antes que a execução fosse realizada, o rei de Boss ordena que pare. O rei revela que Boji estava atualmente vivo e treinando em algum lugar. Domas e Hakurou são perdoados da pena de morte, mas expulsos do reino. Porém, Hylian percebe que a pessoa que ela viu dando ordens para parar a execução não era Daida, mas seu falecido marido. E aflita, ela pergunta sobre o paradeiro do seu filho. E Boss responde impiedosamente que Daida havia desaparecido desse mundo, deixando Hylian chocada a ponto de desmaiar. E ainda naquela noite, Miranjo pede permissão ao seu rei para ir ao submundo. Ela quer recrutar alguns prisioneiros para aumentar as forças do reino. No dia seguinte, Hylian finalmente acorda e vai direto ao rei Boss exigindo que ele devolva o corpo do seu filho. E durante a afronta, ela escuta a voz de Daida que estava preso no peito do rei. Hylian então pega uma adaga e parte para a estocada, mas é impedida pelo guarda real. E vamos falar sério, né? A mulher não tinha qualquer chance desde o início, mesmo sem o guarda ali do lado. E voltando ao submundo, vemos que Boji terminou seu treinamento com Despa e
se sente confiante para enfrentar novos desafios. Só que ao ver que a espada do príncipe era muito pequena e fina, Kage fica um tanto preocupado com sua fragilidade. Mas Despa está confiante na estratégia que ele montou para o seu aluno. Ele explica que o melhor estilo de luta para Bojji é atacar o oponente em seus pontos fracos e com alta precisão. Essa estratégia tem muita sinergia com seus reflexos naturais e agilidade, se tornando um estilo de luta bem letal. E no final, a dupla agradece a Despa por todo o seu conhecimento e treinamento. Então Kage convida Bojji para retornar ao palácio e resolver o conflito com seu irmão. Mas nosso herói tem receio sobre isso, pois ainda estava traumatizado pela tentativa de assassinato. Bojji pensa que sua morte havia sido encomendada por Hylian. No entanto, depois de relembrar e refletir como ela o amava quando criança, finalmente se dispõe para voltar ao palácio e esclarecer o ocorrido. Em seguida, vemos o que está ocorrendo no Palácio do Submundo. O rei Desha percebe que seu irmão mais novo, chamado Oaken, havia escapado da sua prisão. Ele aprisionou seu próprio irmão, pois o rapaz desenvolveu a maldição da imortalidade, fazendo com que ele se tornasse extremamente agressivo e sádico. E assim que o rei descobre que Oaken estava a caminho do reino de Boss, ele convoca suas tropas para estabelecer um cerco sobre o reino. Só que Oaken e alguns prisioneiros do submundo já estão no palácio. Eles capturam o rei e o trancam em uma masmorra, tomando controle de tudo. Ideia boa essa, né? Vamos recrutar criminosos do submundo para nos proteger. O que será que pode acontecer? Quem sabe a tentativa de assassinato da rainha Hylian? Enquanto isso, Bojji e Kage se juntam aos guerreiros do submundo e marcham para o palácio de Boss. Só que no caminho para o castelo, Bojji e os soldados dão de cara com Oaken, que estava no meio da cidade massacrando geral. O capitão se lembra da mensagem de Despa sobre não deixar Bojji lutar contra Oaken e pede que o garoto vá ao palácio proteger Hylian. Ao chegar lá, nosso herói vê a cobra de 2 cabeças sendo espancada por um gigante chamado Gigan. Bojji incapacita seu oponente e deixa Hylian surpresa ao ver a maestria do herói com a espada. Em seguida, o prota pede para ela curar os ferimentos da cobra e Kage entrega algumas garrafas de poções para ajudar no tratamento. Enquanto a rainha usa suas habilidades de cura tanto na cobra como em vários outros cães chifrudos que estavam feridos, Gigan se levanta novamente e desafia Bojji. Só que, mais uma vez, o gigante é derrotado. O Tampinha virou o bichão, mano. E após sua vergonhosa derrota, Giga jura fidelidade ao nosso herói. E agora, recuperada, a cobra de 2 cabeças diz a Bojji para ir imediatamente às masmorras e impedir com que as forças do submundo entrem no palácio. Voltando agora para a cidade, vemos uma cena onde Oaken é subitamente atingido por um raio durante sua luta com o comandante. Esse relâmpago foi uma magia enviada pelo rei Desha para derrotar seu irmão. O cara não é o segundo mais forte do mundo à toa. O feitiço nocauteia instantaneamente e Despa usa essa oportunidade para amarrar seu irmão. Enquanto isso, o rei Desha e o resto do exército do submundo invadem o castelo por um portão do subterrâneo. O rei diz ao prota que ele quer capturar Miranjo, pois foi ela quem libertou os prisioneiros do submundo, além de ser a estrategista por trás de todo esse caos. Gigan, que não queria voltar novamente para a prisão, investe para cima do rei Desha, mas Bojji rapidamente impede a luta. Em seguida, o rei recebe uma mensagem telepática do seu irmão do meio, dizendo que ele não venceria se entrasse em confronto com o prota. E sugere que ele se retire e deixasse Bojji lutar contra o rei de Boss. E assim que Miranjo estivesse desprotegida, Desha poderia acabar com ela e o demônio que causou toda essa confusão. Depois de ouvir essa explicação, o rei do submundo concorda e imediatamente promete a Gigan uma posição como guerreiro se ele estivesse disposto a retornar ao palácio. Depois de receber a bênção de Bojji, Gigan aceita a oferta e todo o exército do rei Desha se retira. Por outro lado, vemos que Miranjo também está detida pelos prisioneiros do submundo, então envia uma mensagem telepática para Oaken pedindo ajuda. O homem rapidamente se desamarra da corda que o prendia e corre em direção ao palácio. Só que no meio do percurso, ele se encontra com Bojji e Kage, e inevitavelmente começam a luta. Mesmo que o prota tenha perfurado Oaken inúmeras vezes, seu oponente se recupera instantaneamente. Vida e estamina infinita, né? O cara tá usando hack. E mesmo percebendo que seu oponente era imortal, nosso herói não tem outra escolha a não ser continuar lutando. E nem mesmo com o apoio do comandante e Despa, eles conseguem derrotar Oaken. Depois de ver o seu amigo quase sendo morto pelo oponente, Kage se transforma em uma sombra gigante e o engole. Porém, Oaken perfura o corpo dele com sua espada, matando o último membro do Clã das Sombras. E em seguida, também executa o nosso herói, que já estava bem enfraquecido. Enquanto a batalha entre Prota e Oaken estava acontecendo, vemos o rei Boss e Miranjo trocando uma ideia na prisão. E Daida, que ainda estava preso no coração do rei, testemunha as memórias dessa época. Miranjo foi uma criança que veio de um lugar chamado Roma, a Terra dos Magos. Uma terra oprimida por seus deuses, o que causou uma insurreição dos moradores. Boss, que estava vagando pelo país e foi ajudado pela mãe de Miranjo, ajudou o povo a vencer a crueldade dos seus deuses. Tudo estava indo bem no início, mas alguns moradores de Roma traíram cidadãos de sua própria terra, causando inúmeras vítimas no processo. Os traidores mataram a mãe de Miranjo e também a torturaram, cortando ambas as mãos e esfolando seu rosto. Obviamente, o Boss fica irado com o que vê, e imediatamente mata todos os traidores, salvando Miranjo no processo e abandonando o país de
Roma. E com o tempo viajando juntos, os dois lentamente começam a se apaixonar, mas infelizmente conhecem um demônio no meio da jornada deles, que será o início de toda essa baderna que tá acontecendo. E ao acompanhar todas essas memórias, Daida obviamente fica furioso com seu pai, mas se sente mal por Miranjo. Ele então promete a Miranjo que a protegeria no lugar do seu pai, pois ele sinceramente acredita que ela é uma boa pessoa. E assim que Miranjo vê que Bojji havia sido morto por Oaken, ela imediatamente sai do espelho possuindo o corpo de um soldado. Ela se aproxima dos corpos do nosso herói e de Kage para curá-los. E enquanto ela usa sua habilidade, Despa pode ver até flashes do passado de Miranjo e relata depois a Bojji pedindo para que ele encontre uma solução para esse conflito. Uma nova luta entre o Proto e o Oaken se inicia, só que dessa vez o Rei Boss também aparece. O cara avança em direção ao Oaken, que literalmente é massacrado em pedacinhos. Ele esmaga tanto seu inimigo com sua clava gigante que o homem vira um guacamole. E mesmo assim, isso não o impede de regenerar, afinal, ele é imortal, né? Boss então tem uma ideia de amassar o corpo de Oaken na forma de uma bola e enterrar seu corpo dentro de um pedregulho gigante. Essa prisão seria suficiente para impedir sua regeneração, e ele ficará preso na forma de uma bolinha pela eternidade. Em seguida, o rei vai ao encontro de Miranjo, que já estava de volta ao espelho mágico, e pede desculpas por fazê-la sofrer tanto no passado. Ele ainda a ama, e diz que irá com ela para a vida após a morte, caso morra na última batalha. O rei então declara a todos no palácio que mataria qualquer um que tentasse pegar o corpo de Daida e trazê-lo de volta à vida. E nosso herói, que ainda ama seu próprio irmão, escolhe lutar com seu pai, recebendo o apoio de todos os cavaleiros do reino. Enquanto Domas estava prestes a atacar o rei, Bojji pede para que ele se acalme. Desse explica a todos que estão presentes que atualmente o rei Boss que está no corpo de Daida. Então a única pessoa que pode lutar sem matá-lo é o próprio Bojji. Então nosso herói parte para cima do rei e a batalha épica entre os dois finalmente começa. No início, Bojji só consegue esquivar dos ataques do rei enquanto analisa seus pontos fracos. Só que depois de um tempo, nosso herói finalmente descobre a fraqueza do estilo de luta do seu inimigo, destruindo sua clava gigante e atacando seu ponto fraco. Em poucos segundos, o rei cai no chão. Ele então se arrasta até o espelho para destruí-lo, para que assim pudesse devolver Daida ao seu corpo original. No entanto, a tentativa foi impedida por Bojji, pois ele pensou que isso poderia prejudicar Miranjo. Mas quando ela vê a tristeza no rosto de Boss, pede para que seu espelho mágico seja destruído. Então Prota acaba com o espelho e as almas de Miranjo e Boss voam aos céus. Mas o demônio que havia feito um pacto com eles aparece para comer a alma de Miranjo. Nesse momento ela pede desculpas ao rei, pois não poderá ir para a vida após a morte com ele. Só que na hora H, o demônio é atingido por um raio conjurado pelo rei Deixa. Afinal, o cara é o rei pica das galáxias desse anime. Enquanto o demônio se recupera, o comandante imediatamente corta sua cabeça e Despa usa isso como uma moeda de troca. Ele negocia um desejo com o demônio com a condição dele devolver sua cabeça. E quando ele estava prestes a fazer seu desejo, Daida aparece e faz seu pedido primeiro. O garoto foi esperto, estava com o desejo na ponta da língua. Ele pede que Miranjo seja devolvida de volta à vida. O vermelhão imediatamente atende o pedido de Daida, que cumpriu sua promessa de protegê-la. E com o fim dos conflitos, Rinin vê seus dois filhos vivos e os abraça com muita alegria. E estranhamente, Miranjo é perdoada dos seus esquemas e promete se transformar em uma pessoa melhor. E Daida decide se casar com ela. A partir desse dia, Bojji recebe o título de rei do reino de Boss e todos ficam muito felizes com o seu novo senhor. Kage, que sente que sua missão foi concluída, decide então deixar Bojji de vez sem se despedir. Amigão do peito esse, hein? Pô! No dia seguinte, quando Bojji finalmente é coroado rei, percebe que Kage havia desaparecido. E confuso, ele tenta encontrar seu amigo pelo palácio, mas sem sucesso. Com o passar do tempo, mesmo que nosso herói tenha se tornado um rei amado pelo seu povo, ele ainda sente que algo está faltando. Helen, que percebe isso, diz a Bojji que ele não precisava mais se segurar no trono e autoriza a buscar sua liberdade com Kage. Amor de mãe, né? Sabe como é. Bojji então decide devolver o título de rei a Daida e vai em busca do seu amigo. E depois de vários dias de viagem, ele finalmente encontra Kage. Seu amigo inicialmente fica pé da vida com Prota por desistir da sua posição de monarca, mas nosso herói retruca que ele irá construir seu próprio império um dia. Assim como nós estamos construindo o Império Farinha Panko. Já passamos na marca dos 20 mil inscritos e vocês são os maiores responsáveis por isso. Eu agradeço de coração, gente. Esse anime foi incrível e se gostaram do nosso trabalho, se inscrevam e comentem qual anime vocês gostariam de ver aqui. Estamos preparando algumas surpresas para vocês e com vários vídeos diferenciados. Fiquem atentos e se cuidem. Falou!